Eu sou Rodrigo Rodrigues, terapeuta ocupacional especializado em reabilitação neurofuncional e atuo há muito tempo com pacientes pós-acidente vascular cerebral. Nós tivemos um primeiro encontro, hoje é o nosso segundo encontro aqui na Semana Ação ABC, a qual eu reitero, né, o meu orgulho e a minha gratidão por fazer parte desse projeto, né? Eu faço parte da equipe diretiva de saúde. E para mim é uma honra estar aqui dividindo um pouquinho do meu dia a dia enquanto terapeuta ocupacional neurofuncional para vocês, tá certo? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que talvez em alguns aspectos, em alguns ambientes familiares, em algumas situações, se torne ainda um assunto um pouco que as pessoas têm um certo de pudor para falar a respeito, né? Algo polêmico, algo que pode gerar vergonha, que é a sexualidade após o AVC. Quando nós falamos de sexualidade, a primeira coisa que é importante nós nos atentarmos é que a sexualidade ela não diz respeito apenas à atividade sexual, mas todo o contexto que envolve o indivíduo no que diz respeito aos seus afetos, às suas relações com as outras pessoas, a relação conjugal de esposo e esposa, a relação com os familiares, com os amigos, e os afetos que são trocados nesse processo, que vão gerando o que nós chamamos das memórias afetivas, né? Que diz respeito também às emoções. Então, é uma área que engloba todos esses aspectos, não apenas o ato. E para isso é importante nós nos atentarmos que, diante desse universo que é a sexualidade, cada sujeito vai expressá-la de uma forma única e significativa para ele. Então, a primeira coisa que nós precisamos nos atentar é a isso, tá ok? A segunda coisa é compreendermos que nós estamos diante de um indivíduo que sofreu uma lesão, tá? Lá no encéfalo, lá no cérebro, e essa lesão ela pode ser uma lesão pequena, pode ser uma lesão média, pode ser uma lesão grande. E à medida que essa lesão se estende, ou seja, quanto menor ela menos sequelas esse indivíduo vai ter, ou quanto maior ela for, mais sequelas nós podemos esperar desse indivíduo. Embora no processo terapêutico da reabilitação, o que é levado em consideração é que, independente do nível da lesão, nós vamos trabalhar esse paciente para que exista um retorno funcional, tá? Mais satisfatório possível. Mas por que eu estou falando sobre a questão da lesão? Por que é importante nós compreendermos isso? Porque diante dessa lesão a gente vai ter um repertório aí de sinais, né, digamos assim, de sequelas ou não nesse paciente. Então a gente pode ter uma dificuldade para a gente mexer um lado do corpo, um braço, a perna, para a gente fazer apreensão em alguns objetos, para que a gente possa, por exemplo, nos transferir da cama, rolar na cama de um lado para o outro, sair da posição deitado para sentado, de sentado para de pé. Então, para que nós compreendamos o comportamento motor, sensorial e emocional desse indivíduo com AVC, ele vai ficar alterado após essa lesão. Por isso que o processo de reabilitação ele é imprescindível, tá certo? Então, cada paciente vai ter uma forma de manifestar esses sinais, essa sintomatologia, digamos assim, essas sequelas da doença. E eu estou falando isso para que a gente compreenda que na realidade do fulano, ou do Beltrano, de Maria ou de João, as coisas elas vão acontecer de maneiras distintas, ou seja, cada um com a sua realidade funcional. E é importante nós compreendermos isso para poder primeiro pensar em como trabalhar essa questão da atividade sexual ou da sexualidade de modo geral nesse paciente, tá ok? O terceiro ponto, que é muito importante também, é nós termos a certeza, a garantia de que esse paciente, de que esse indivíduo que sofreu AVC, né, ele está assegurado para que seja trabalhado essas áreas de desempenho ocupacional no que diz respeito às atividades instrumentais de vida diária. Só para vocês compreenderem, eu falei no vídeo anterior sobre rotina, sobre planejamento, e eu citei as atividades básicas, que seriam o autocuidado, que nela se inclui a alimentação, o vestuário e a higiene. Essas atividades, elas são imprescindíveis a acontecer no sujeito e são as primeiras que nós, enquanto reabilitadores, enquanto terapeuta ocupacional, que visa essa independência
das atividades do cotidiano, as atividades básicas elas são as primeiras que nós nos direcionamos para que esse treino dessas atividades aconteçam. Então, são as atividades mais básicas, é eu conseguir, por exemplo, escovar os dentes, fazer a barba, fazer a sua higiene, usar o vaso sanitário. E aí as atividades instrumentais de vida diária, elas exigem a participação ou geralmente elas acontecem porque existe a interação desse indivíduo com o meio. Vou dar um exemplo simples. O fato de nós, por exemplo, recebermos uma visita na nossa casa e prepararmos um almoço para esta pessoa. Então, se nós fizermos um comparativo no que diz respeito às atividades instrumentais de vida diária, a atividade sexual ela se enquadra neste repertório de atividades, tá? E aí é interessante que esta equipe, primeiro uma equipe clínica, né, um corpo clínico médico, com neurologista, se necessário com urologista e ginecologista, nos garantam que esse paciente ele está apto para que nós iniciemos esse treino de atividade. Então, primeira coisa, e dentro desse processo, né, que é do terceiro ponto em relação à avaliação clínica, existe também a avaliação dos profissionais da reabilitação que estão inseridos nesse processo, que seria o terapeuta ocupacional, que vai trabalhar de modo mais diretivo a atividade de vida diária e as instrumentais também, o desempenho funcional de modo geral, o fisioterapeuta, que é importantíssimo para que a gente possa, diante dos sintomas, dos sinais que eu falei, das sequelas, ter a garantia de que esse indivíduo vai poder ter uma preparação muscular para que essa atividade seja treinada e que ela aconteça com segurança. A fonoaudiologia para garantir que essa comunicação ela será a mais efetiva possível, e a psicologia também para lidar com os aspectos emocionais que são muito pertinentes nessa questão do retorno à atividade sexual ou da sexualidade do indivíduo de modo geral. Então esse terceiro ponto é imprescindível. Então se você sofreu um AVC, se você é familiar também de alguém que tem AVC, se você está na lida, é companheiro, é companheira, esposo, esposa, parceiro ou parceira, é importante que você garanta que o seu familiar ele esteja gozando do exercício profissional, desses profissionais que eu falei aqui, tá? Nesta lida, para que a gente possa também trabalhar o contexto da sexualidade do seu familiar ou da sua sexualidade, se você sofreu AVC e está aqui nos assistindo, tá ok? E aí, feito isso, né, pensando dessa maneira, né, nessa linha de raciocínio, o nosso quarto ponto diz respeito ao olhar do parceiro para com o indivíduo que sofreu o AVC. Normalmente, a gente percebe que existe um cuidado que é nutrido, tá, por esse parceiro no que diz respeito às atividades da rotina, as atividades que esse parceiro desempenhava e infelizmente devido ao AVC naquele momento ele não está conseguindo, como por exemplo, suprir alguns papéis ocupacionais em relação a ser pai ou a ser mãe, em relação a administrar as finanças da família, enfim. E isso também inclui, por exemplo, os cuidados específicos com aquele paciente que teve AVC, né? Com aquele familiar que teve AVC. Então, a rotina, a medicação, a higiene, enfim, tudo isso que permeia esse universo aí. Só que eu gostaria de falar, neste quarto ponto, sobre a atenção, né, desse familiar em relação ao cuidado, a nutrir um cuidado do afeto que diz respeito à relação do casal, né? Então, em muitos momentos, cada casal de modo particular, ele vai compreender isso e sabe como é esse repertório de afetos, né? Que isso é muito significativo e particular, mas é importante nós percebermos se nós estamos também nutrindo isso, os afetos, as carícias, os elogios, as declarações, né? O toque, a atenção direcionada para esse momento do enamorar. Eu sei que existe uma rotina que é quebrada muitas vezes e é por isso que precisa existir profissionais que auxiliem esses familiares e ao paciente de AVC a reestruturar essa rotina, como eu falei na aula anterior, para que você enquanto familiar, você enquanto paciente sofreu AVC, ambos tenham um tempo para se dedicarem a vocês mesmos, à relação de vocês, certo? E aí se a gente percebe que isso está positivo, se a gente percebe que está sendo levado em consideração a nutrição desse afeto, desse carinho,
dessa relação, desse eu estou aqui do seu lado, você sabe que pode contar comigo, que você não está sozinho. Então, isso é muito importante e imprescindível para que a gente inicie um processo voltado a essa atividade instrumental de vida diária, que é a atividade sexual, tá? E aí, dentro desses pontos que eu falei anteriormente, se a gente percebe, fazendo um checklistzinho, que a gente já se encontra, esses pontos já se encontram trabalhados ou bem encaminhados, a gente vai partir para a parte mais prática, né? A primeira coisa que a gente precisa também entender da parte prática é, como eu falei anteriormente, em relação aos níveis de lesão, que cada paciente vai apresentar uma lesão específica relacionada ao AVC, né? Vou só dar uma retomada. Por exemplo, se o paciente teve uma lesão mais extensa, maior, ele vai apresentar sinais e sintomas ou características ou sequelas maiores, né? Isso é o que se espera. E nos casos onde a gente tem uma sequela menor, uma lesão menor, uma sequela menor, discreta ou reversível. E aí a gente precisa ter uma noção diante disso, se a gente tem o que é que a gente pode utilizar para poder causar nesse meu parceiro, nessa minha parceira, uma abertura para que a gente possa entrar nesse universo da sexualidade. Então, na parte prática é importante a gente estimular muito as questões sensoriais, tá? Então, se a gente tem um membro, por exemplo, que não está sentindo, que não está correspondendo, ou que não está naquele momento ainda com uma força necessária para que se retome essa atividade de modo geral, a gente precisa trabalhar muito esse esquema corporal. E esse toque, né? Esse movimento, ele pode acontecer de forma passiva. Então você pode levar a mão do seu parceiro a tocar no seu próprio corpo, ou você pode explorar também com a outra mão o toque no corpo da sua parceira ou do seu parceiro, para que essa integração dos sentidos, ela se associe com essa integração dos afetos e gerem um desejo, um despertar inicial para que o ato sexual ele venha a ser concretizado, tá? E aí a gente tem, eu vou trazer para você 3 situações, né, que podem favorecer também esse processo. O primeiro são situações que despertam canais emocionais, né, canais relacionados à emoção, às nossas memórias afetivas e que podem ajudar. Por exemplo, o fato de você escolher uma música que já retrate a vida de vocês, a relação a dois e que possa despertar memórias positivas para que a gente comece esse processo do enamorar e de trabalhar um pouquinho essas questões que talvez possa, dentro desse aspecto, ainda existir alguns pudores de será que pode, será que não pode, será que está na hora. Então, para deixar ambos mais em um estágio de relaxamento e iniciar esse processo do namoro mesmo no pós-AVC, tá? Então, a música é um reforçador, é um gatilho que pode ajudar muito. A questão ambiental, por exemplo, uma iluminação adequada, então se sabe que se você se prepara para aquele momento, então coloca a luz adequada que pode ajudar, embora eu volto a dizer que isso é muito particular e cada indivíduo ele tem uma forma de como executar essas atividades, né, principalmente relacionadas à sexualidade ou ao ato sexual. Então vocês se conhecem, então busquem situações em relação ao ambiente que favoreçam isso, seja um aroma, seja uma luminosidade adequada ou que associe, né, aquele momento prazeroso para vocês, tá? O segundo ponto diz respeito ao ambiente, mas um ambiente de suporte. Por exemplo, esse indivíduo ele está acamado, ele está na cadeira de rodas, ele consegue ficar de pé, como é que está a situação clínica dele? Por isso que é importante aquela avaliação inicial, como eu falei, dos profissionais. Por quê? Porque os profissionais podem ajudar a vocês a como melhor conduzir esse ato sexual. Então, é necessário que exista um suporte no ambiente, né? Seja uma cama adaptada, ou seja, algumas posturas ou posições na cadeira de roda, ou até mesmo na cama, ou até mesmo em outras posturas, de pé ou sentado, que favoreçam, por exemplo, a reserva de energia, né? Então, a gente precisa também ter uma conservação de energia nesses indivíduos pós-AVC. Por quê? Porque é normal que
devido já ao processo de reabilitação ou até mesmo devido ao quadro clínico que ele possa estar enfrentando. Por isso que é importante, eu volto a refrisar, volto a frisar essa questão do olhar clínico desde o médico aos profissionais de reabilitação, para que não haja complicações futuras, uma dor após esse processo do ato sexual ou da iniciação dele, seja algo que possa trazer algumas frustrações, tanto para o parceiro ou como para o paciente que sofreu AVC. Tá? Então esse ambiente ele precisa estar preparado para isso, e os profissionais que trabalham nesse contexto podem ajudar muito, de modo específico, o terapeuta ocupacional a esse casal, a esse paciente que sofreu AVC. Tá? Outra questão é o uso da criatividade, mas aí eu volto a falar que quando nós falamos de criatividade, nós estamos falando de situações que estão, digamos, já no repertório desse casal. Então, seja um hidratante, seja uma massagem inicial, seja um perfume, seja um massageador, para que a gente possa começar a dar uma informação maior a essas estruturas que estão um pouco adormecidas, no caso do paciente que fica com a hemiparesia ou a hemiplegia, certo? Só que isso aí diz respeito ao casal, é muito particular. Então o uso da criatividade, desde que não vá causar danos a esse indivíduo que sofreu AVC, que pode ainda estar fragilizado em alguns aspectos, desde que isso não cause um dano, eu acredito que vocês podem usar a criatividade e tornar esse momento o mais prazeroso possível, tá ok? Algo que eu preciso frisar, para finalizar minha fala, que é de extrema importância, é sobre a autonomia do indivíduo. Todos nós temos a autonomia, de certo modo, preservada, principalmente aqueles que não sofreram AVC, ou que sofreram AVC, mas numa condição mínima. E a autonomia diz respeito ao poder de decidir, ao poder de escolher, ao poder de dizer sim ou não diante de uma situação, ou prefiro ou não prefiro. Agora não, pode ser mais tarde. E a autonomia ela é imprescindível nesse processo, porque, por exemplo, digamos que você já tem uma vida a dois com a sua esposa, seu esposo, seu parceiro ou parceira, e você não gostava de determinadas situações para essa finalidade do ato sexual. Então, será que é o momento de introduzir alguma situação que não faça parte do repertório? Será que aquele indivíduo ele tem uma condição de compreensão ou de fala para te dizer que não quer ou que quer? Então, tudo isso é importante ser levado em consideração. A autonomia ela vai mediar esse processo, então é importante a gente ter a certeza e a convicção de que o nosso parceiro ou parceira ele está pronto para que essa atividade ela possa ser retomada, ou que se inicie o preparo para a efetivação dessa atividade de modo final, de modo geral, tá ok? Eu espero que essa minha fala, esse bate-papo, ele possa ajudar a familiares e a indivíduos que sofreram AVC. E se você tem alguma dúvida, se ficou algo que talvez não ficou ainda muito claro para você nesse processo, eu peço que você procure um terapeuta ocupacional, que você converse com o seu médico, converse com os profissionais que acompanham seu esposo, sua esposa, seu parceiro ou até mesmo você nesse processo da reabilitação. Converse, não tenha vergonha. Essa é uma atividade que faz parte do repertório de atividades que constitui o indivíduo, embora uns pratiquem, outros não. Mas você tem total liberdade e deve ter para conversar a respeito disso. Tá? Fica aqui o meu abraço, reitero o meu carinho e a minha gratidão por estar participando dessa semana Ação AVC, desse projeto o qual eu faço parte com muito orgulho, e quero dizer para você que participou, que interagiu aqui conosco, que muito obrigado, e que você também possa ser um canal, um multiplicador dessas informações, informações seguras para outras pessoas que talvez ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a respeito, tá ok? Meu muito obrigado!